Você já se viu à beira do abismo, sem um rumo, sem saber por onde iniciar? Já olhou em volta e pensou: não possuo absolutamente nada de especial, sem recursos, sem suporte, sem nenhum talento que se sobressaia? Se essa reflexão já ecoou em sua mente, este conteúdo é para você. É precisamente quando tudo parece ausente que o divino começa a agir. É quando você parte do vazio que ele lhe demonstra que a plenitude não vem de fora, mas surge do seu íntimo. Napoleão Hill afirmava: toda adversidade, todo revés, todo padecimento carrega consigo a semente de um benefício equivalente. Contudo, você precisa cultivar essa semente, e para cultivá-la, não é preciso ter nada além de fé e determinação. Não importa se sua conta está zerada, se você não tem contatos, se ninguém acredita em você. Acredite, muitos dos indivíduos mais bem-sucedidos da história partiram do nada, absolutamente do nada. Começaram como você. E sabe por que prevaleceram? Porque não se detiveram diante de nada. Possuíam uma convicção que você precisa despertar agora. Posso estar no chão hoje, mas fui criado para alçar voo. As escrituras estão repletas de exemplos assim. Davi era apenas um pastor de ovelhas, sem armadura, sem prestígio, sem status, mas derrotou o gigante que ninguém ousou enfrentar. Por quê? Porque ele começou com o que possuía e confiou no Altíssimo com toda a sua essência. Você não precisa de estrutura, você precisa de espírito. Não precisa de um palco, precisa de um propósito. E se você tem o divino, já possui tudo. Napoleão Hill ensinava que o ponto de partida de qualquer conquista é o desejo ardente. Mas quando esse anseio se alinha a uma fé inabalável em um propósito superior, nada pode detê-lo. Não se trata de magia. Trata-se de princípios. Quem começa do nada aprende a valorizar cada conquista. Quem começa sem apoio, desenvolve uma força interior singular. Quem parte da escassez, aprende a gerar abundância com as próprias mãos. Essa força não se adquire, ela se edifica. E a cada passo que você dá, mesmo que singelo, o céu o observa. E quando o Criador percebe alguém persistindo mesmo sem ter nada, ele se ergue em favor. Por isso, eu lhe afirmo agora, o Altíssimo não precisa que você possua tudo. Ele precisa que você continue mesmo sem ter nada. Você que me escuta, sabe que há algo maior o chamando. Existe uma energia em seu interior que ainda não foi ativada, mas será. Comece onde você está, com o que você tem, mesmo que só tenha fé e vontade. Não espere por condições ideais. As condições nunca são perfeitas, mas o divino sempre é. Sua escassez hoje é o cenário perfeito para o milagre se iniciar. Mas o milagre não ocorre se você parar. Por isso, não pare por nada. E sei, hoje tudo que você possui é dor, lágrimas ou vazio. Então ore. Ore como quem já superou. Ore como quem já é. Porque o Criador não escuta o que você tem. Ele escuta o que você crê. Não se trata de onde você está agora, mas de quem você está se tornando. Napoleão Hill afirmava que o pensamento positivo, sustentado pela fé, é capaz de mover montanhas. Mas você precisa cultivar esse pensamento e agir sobre ele. A fé sem ação é improdutiva, e a ação sem fé é cega. Você precisa de ambos. Se você já iniciou sua jornada do zero, compartilhe nos comentários o que o impulsiona a seguir em frente. Quem tem o Altíssimo jamais começa sozinho. Inicie de joelhos e conclua de pé. Você possui tudo o que precisa para dar o primeiro passo. Divindade e bravura. Se isso toca sua alma, compartilhe com quem precisa ouvir. Grave esta frase em seu coração: comise do nada. Não pare por nada. Se esta mensagem ressoa em seu íntimo agora, é porque você está sendo convocado. Talvez toda a sua vida tenha sido apenas o prólogo. Agora é o início da verdadeira história. E ela começa assim, com fé, com audácia, com o vazio e com o Criador. Você está preparado? Você já notou que quem possui tudo, muitas vezes, não realiza nada, e quem não tem nada às vezes é quem mais concretiza? Porque o poder genuíno não emana da abundância de recursos, mas da abundância de propósito. Napoleão Hill compreendeu isso. Ele entrevistou mais de 500 milionários ao longo de 25 anos e discerniu um padrão. Os mais determinados, os mais intensos, os mais visionários foram aqueles que partiram com menos. Não tinham dinheiro, não tinham diplomas, muito sequer. Sabiam o que almejavam na vida, mas possuíam algo crucial: a decisão de não viver estagnados.
E essa escolha transformou tudo. Você pode estar começando agora, talvez nem saiba ao certo para onde está indo, mas quando você age com intenção, mesmo sem vislumbrar o caminho completo, o divino revela o próximo passo. A fé é exatamente isso, dar o primeiro passo mesmo quando a escada ainda não se manifestou. As escrituras dizem: a tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Salmo 119:105. Observe, é luz para os pés, não para o horizonte. Ou seja, você vislumbra apenas o passo seguinte, mas isso é o suficiente. Você precisa compreender. A escassez é o solo fértil da inventividade. Quem possui pouco, aprende a fazer muito com o mínimo. E isso desenvolve o músculo mais valioso que você pode ter: a resiliência espiritual. Napoleon Hill denominava isso de autodisciplina mental. É quando você opta, diariamente e sem exceção, por manter sua mente conectada ao que almeja e não ao que teme. Porque o medo paralisa, mas o propósito liberta. Você precisa declarar ao universo, à sua mente e ao próprio divino: mesmo sem ver nada, eu persisto. E essa simples escolha, menos, continuar menos, altera sua vibração, suas ações e os resultados. Você não precisa começar grandiosamente, você só precisa começar com grandeza interior. Moisés Hiragego. Gideão se considerava insignificante, Jeremias alegava ser jovem demais, e o Criador utilizou todos eles. Sabe por quê? Porque Deus não emprega os já prontos, Ele utiliza os disponíveis. Você está disponível? Napoleon Hill afirmava que o ponto de partida de toda realização é o desejo, mas o desejo sem persistência é mera ilusão. O autêntico é aquele que sobrevive ao cansaço, à crítica, à rejeição, à ausência de resultados. É aquele que o impulsiona a prosseguir, mesmo chorando, mesmo em silêncio, mesmo sozinho. E aqui vai uma verdade dura, mas libertadora. Ninguém vai acreditar em você no início. E tudo bem, nem todos precisam compreendê-lo, mas você precisa continuar. Se você já deu um passo, mesmo com receio, escreva nos comentários: eu continuei mesmo sem ver nada. O céu se move quando você não para. Deus não precisa que você compreenda, precisa que você confie. Compartilhe este vídeo com quem você sabe que está à beira do limite, mas ainda não desistiu. Você não precisa ser forte o tempo todo. Precisa apenas não parar. Não espere que as condições mudem. Mude você, o restante se ajusta. Você pode estar em meio à tempestade agora, mas escute isto: até a chuva mais torrencial tem hora. Paris. E quando o sol retorna, quem permaneceu firme é quem colhe os frutos. Então, não pare, não retroceda, não olhe para trás. O início do nada é o ponto de encontro entre você e o que o Criador vai realizar. Apenas continue, apenas persista. Quem parte do nada carrega a plenitude dentro de si. Se você sentiu este texto em seu coração, não é por acaso. É o divino recordando de que algo grandioso ainda está por acontecer através de você. Tudo o que existe no mundo visível começou primeiro no invisível. Antes de uma ponte, existiu um plano. Antes de existir uma casa, existiu um sonho. Antes de existir uma vida transformada, existiu um pensamento renovado. É por isso que quem começa do nada nunca está verdadeiramente no zero, porque o invisível já faz parte do processo. Só que você precisa acreditar no que ainda não se manifestou. Napoleon Hill asseverava: tudo o que a mente do homem pode conceber e acreditar, ela pode conquistar. Mas observe bem: conceber e acreditar. Não basta apenas imaginar. Precisa acreditar tão veementemente no que ainda não existe que você age como se já estivesse vendo. É aí que o milagre se inicia. A fé é o motor invisível que transmuta o pensamento em realidade. Hebreus 11:1 diz: a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Você não precisa ver para saber que vai acontecer. Você só precisa permanecer fiel à visão, fiel à construção, fiel ao chamado. Há quem o observe hoje e declare: ele não tem nada, ela não vai conseguir. Mas mal sabem eles que você carrega o invisível mais poderoso de todos, a promessa divina sobre sua vida. O equívoco de muitos é desistir cedo demais. Desistem porque o resultado ainda não se manifestou, porque ninguém apoiou, porque os frutos não surgiram em uma semana. Mas os maiores feitos da vida não nascem em solo raso. Eles prosperam nas profundezas,
e você está sendo trabalhado no oculto. Quando você ora em silêncio, o Altíssimo escuta em segredo. Quando você age mesmo sem aplausos, o céu está observando. Quando você chora em silêncio, o Criador recolhe cada lágrima. E mais cedo ou mais tarde, aquilo que era apenas fé se transforma em testemunho. Napoleon Hill ensinava sobre a importância de um propósito definido. Ele afirmava que sem propósito, o indivíduo se torna um navio à deriva, e qualquer onda o afasta. Você precisa decidir qual é a razão que o impulsiona a continuar, mesmo quando não há nada. Qual é o porquê que o mantém de pé mesmo quando o mundo tenta dobrá-lo. Isso é o que distingue os que constroem dos que apenas sonham. Quem tem propósito tem direção, e quem tem direção não se perde no tumulto da vida. Você pode não ter dinheiro, pode não ter um diploma, pode não ter apoio familiar, mas se possuir um propósito claro e fé inabalável, você já tem mais do que precisa, porque o divino não necessita de um cenário ideal, ele precisa de disposição real. Moisés tinha um cajado, Davi tinha uma pedra, Gideão tinha 300 homens exaustos. E você tem o que? Seja o que for Deus pode usar, mas apenas se você não parar. Não subestime o invisível. É lá que o Criador opera. Escreva nos comentários. Ainda não vejo, mas continuo. Quem tem propósito não retrocede diante da escassez. A fé que você pratica na escuridão será a luz em seu futuro. Se esta mensagem o fez recordar sua força, compartilhe com quem precisa reencontrar a própria. Caminhe com fé. Continue com coragem. Conclua com glória. A escassez o ensina coisas que a abundância não revela. A economizar energia. A focar no que é essencial. A confiar no Altíssimo, mesmo quando não compreende. A agir com firmeza mesmo quando está tremendo por dentro. Você acha que está no fim, mas está apenas no início. Você está sendo lapidado, treinado, moldado. E quando a hora chegar, o mundo verá o que o divino estava formando em silêncio. A grande verdade é esta: o visível é apenas o reflexo do invisível. E se você cuidar de sua mente, de sua fé, de seu interior, o exterior se ajustará. Como dizia Napoleon Hill, primeiro no pensamento de Porra na Aca, por fim na realidade. E aqui vai um segredo. Você não precisa que o mundo inteiro acredite. Você só precisa acreditar o suficiente para continuar. A fé começa onde o controle termina, e é nesse ponto que o Criador opera. Chega um momento na vida em que tudo se resume a uma única escolha: parar ou persistir. Não importa mais o quanto você sabe, ou o quanto você possui, ou quem está ao seu lado. O que realmente define seu destino é o que você decide fazer quando o chão se esvai, quando as forças se exaurem e quando tudo parece ter dado errado. E é nesse instante, quando você ergue os olhos ao céu em silêncio, que o divino o observa com intenção, porque ele não o chamou para ser mais um. Ele o convocou para ser a prova viva de que quem começa do nada pode vivenciar a plenitude. Napoleon Hill asseverava: as oportunidades são frequentemente disfarçadas de adversidades temporárias. Isso significa que, por vezes, o que você classifica como fracasso é apenas o disfarce de seu próximo milagre. Mas só vislumbra o milagre quem não para, quem suporta mais uma noite, mais uma rejeição, mais um não. É por isso que eu lhe afirmo com toda a fé: não pactue com a desistência. Ela não tem nada a lhe oferecer, mas o divino tem. Há um segredo sobre grandes personalidades que quase ninguém revela. Elas não triunfaram por sorte nem por possuírem tudo. Elas venceram porque decidiram não desistir. E a decisão é uma força espiritual. É um brado silencioso que o universo acolhe. É uma declaração de guerra contra a mediocridade. É uma mensagem direta ao céu: eu não vou parar. E o céu responde. Você pode estar ouvindo isso agora com lágrimas nos olhos. Talvez tenha cogitado desistir hoje. Talvez esteja vivenciando o seu ponto mais baixo. Mas se ainda respira, é porque seu destino ainda não se cumpriu. E se o Criador ainda o desperta, é porque ele ainda tem algo a realizar através de você. Nada é mais potente do que um homem ou uma mulher decididos a continuar, mesmo sem ver. Decididos a construir, mesmo sem ter de ceder dos aquar, mesmo sem compreender. Napoleon Hill nos ensinou que a força de vontade é o músculo invisível que sustenta todas as outras forças. Mas hoje quero ir além. Sua força de vontade, unida à força do divino, é invencível. Com o Criador à frente, até o deserto se torna caminho. Com o Criador ao lado,
até o vazio se torna um novo começo. E com o Criador dentro, até a dor se converte em testemunho. Para fechar com impacto, não negocie com a desistência. Decida não parar. Se esta mensagem o alcançou, escreva aqui: eu não vou parar. Compartilhe este vídeo com alguém que está por um fio e precisa dessa. Foca. Mesmo partindo do nada, Deus o chama pelo nome. Você não é o que lhe faltou. Você é o que decidiu prosseguir. O divino não lhe concedeu um espírito de covardia, mas do bravura. Talvez você pense que tudo isso é belo demais para ser real. Mas pare e contemple a história dos grandes, daqueles que emergiram da poeira, da favela, da carência e alcançaram onde ninguém imaginava. Eles decidiram que não seriam definidos pela origem nem pelo medo, nem pelas perdas. Eles decidiram que iriam até o fim, e o Criador honrou cada passo. Então, se nada mais funcionar, se tudo desmoronar, se o mundo lhe virar as costas, ore, levante a cabeça e continue caminhando. Porque quem persiste, mesmo sem força, mesmo sem saber, mesmo sem ninguém, não está sozinho. Está sendo guiado, protegido, direcionado. E você? Por que vai parar? Se já começou do nada, por que se deter agora? Você suportou até aqui, já superou tanto, já sobreviveu a coisas que aniquilariam outros. Não desista agora. Caminhe-se do nada. Não pare por nada, porque o que o divino vai realizar em sua vida deixará claro. Valeu a pena continuar.